Vamos orar todos juntos. Teu Deus, Pai Santo e Misericordioso, que nos ama, nós todos que andávamos no meio do pecado, o Senhor Deus teve misericórdia de nós que éramos inimigos. E quando nós desconhecíamos ao Senhor, o Senhor Deus recebeu todo o castigo, a maldição que nós merecíamos receber. E através do sangue precioso derramado, o Senhor nos salvou sem nenhum preço a ser pago por nós mesmos. Nós agradecemos por essa imensa graça. Agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que pudéssemos receber essa salvação, da esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Senhor, o restante das nossas vidas, que o Senhor Deus nos ajude para que nós possamos viver para a glória e a vontade do Senhor Deus. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso estamos reunidos diante do Senhor Deus. A imensa graça do Senhor, para aprendermos a sua palavra, para estarmos em comunhão. Que o Senhor Deus permita para que nós todos possamos estar em comunhão diante do Senhor Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor está no meio de nós nesse presente momento. Que a cada um aqui presente o Senhor Deus possa cuidar. Que através da sua mão misericordiosa, que o Senhor Deus sustente a cada um. Que o Senhor permita a graça necessária, a palavra, o poder do Espírito Santo para sustentar a cada um aqui presente. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós possamos viver para a vontade e a glória do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos ensinar a cada momento mais. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão no meio da dificuldade para pregarem o Evangelho, para todos os nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor Deus permita o trabalho do Espírito Santo, a sua graça, para que, qual seja a tribulação e dificuldade, eles possam ter a ousadia de pregarem a sua palavra, para que assim possam cumprir o grande trabalho do Senhor Deus. Senhor, aqueles que estiverem no meio da doença, as pessoas que tiverem a fé na fraqueza, ou aqueles que estiverem no meio da tentação, que o Senhor Deus possa sustentá-los através da mão de graça para que nenhum pereça, mas sim que todos possam ser ajudados pelo Senhor. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra que é necessária, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer, e nesse presente momento que o Senhor Deus possa nos ensinar através da sua palavra, nesse presente momento, a sua santa vontade, que nós possamos compreender e conhecer cada momento mais. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 방송해주시겠습니다. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤은 왜 그리 길었는지 나를 고독하게 나를 낮아지게 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네. 광야에 서 있네. 주님만 내 도움이 되시고 주님만 내 빛이 되시는 주님만 내 친구 되시는 광야
주님 뜻만 이루어지기를 나를 통해 주님만 드러나시기를 광야를 지나 Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 6. Palavra de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9 ao 13, vamos ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nós estamos aprendendo sobre a oração que o Senhor ensinou, e eu queria terminar na semana passada, mas ainda resta coisas importantes para aprendermos. E eu já que não conseguia terminar, eu gostaria de continuar mais uma vez. A oração que o Senhor nos ensinou, vocês já conseguem memorizar? Então, cada palavra tem um significado profundo. Então, o Senhor ele nos ensinou quais são os temas mais importantes que devemos orar, e nós devemos nos esforçar para orarmos assim. Então, como o Senhor, realmente Ele nos ensinou essa palavra, nós memorizamos também. Mas o mais importante é nós orarmos com esse tema. Então, hoje, nós estamos aprendendo: e não nos conduzes à tentação, mas livra-nos do mal. Bom, se nós olharmos para esse versículo 13, então nós temos um significado realmente bem profundo. Então, a palavra da Bíblia que aqui aparece então, nós, quando olhamos para a tentação, é uma palavra muito simples, não é? Em coreano, mas em inglês é um pouco diferente. Então, a palavra inicial que eu quero pregar então, é a prova que o diabo, realmente, nós podemos dizer em inglês que seria a tentação, em português ou em inglês. Então, é nos tentar, é tentar persuadir. Quando nós falamos em prova do Senhor Deus, nós podemos dizer que o Senhor Deus, ele prova mesmo, em português ou em inglês, nós podemos dizer que é trials ou provas. O Senhor Deus, ele treina os seus filhos. Então, o Senhor Deus, para ver como é a fé dessa pessoa, o Senhor Deus, ele permite essa prova para essa pessoa. Nós podemos dizer que é um teste. Teste vocês conhecem muito bem, não é? Test, em inglês. Então, aparecem
realmente essas três coisas, não é? Então, nós queremos aprender um pouco sobre esse tema. Então, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então, realmente, nós podemos dizer que quem realmente tenta é o diabo, é o maligno. Então, o maligno, o diabo, ele continuamente está nos tentando com as coisas malignas deste mundo. Não nos deixa recebermos a salvação. Mas as pessoas que receberam a salvação, o diabo ele não simplesmente larga a mão, mas ele faz com que não consigam viver a vida de fé. Ele faz com que não sejam pessoas que sejam úteis diante do Senhor Deus. Ele testa de diversas maneiras. É por isso que temptation, em inglês, a tentação, é o que nós iremos pensar um pouco agora. Então, a tentação é o diabo, o maligno. É um teste realmente de caráter, de personalidade que ele faz. Então, com a nossa própria força, não temos como vencer essa tentação do diabo. Então, o Senhor Deus, primeiramente, ele criou o anjo. E nós podemos ver que o número de anjos era de milhares, de dezenas de milhares, é um número imenso. Nós sabemos que os maiores eram Gabriel, Micael, Lúcifer. E cada um deles recebeu 1/3 da parte dos anjos. Então, mas Lúcifer, ele foi arrogante e queria se tornar como Deus. E é por isso que ele foi realmente expulso. E 1/3 que o seguia foi expulso junto com ele. E é por isso que em Mateus capítulo 25, versículo 41, já diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então o Senhor Deus ele criou o inferno para o diabo e os anjos corruptos. Então seria ótimo se Deus colocar o diabo diretamente no inferno, mas o Senhor Deus não o fez, deixou-o à solta. Então, porque se nós olharmos em Provérbios, todas as coisas, o Senhor Deus ele criou para que sejam usadas de forma correta do Senhor Deus, realmente de forma adequada. Até o mal, o ímpio, é criado pelo Senhor Deus para ser utilizado de forma adequada. Então, o diabo também, ele não ir para o inferno, ele está atuando nesse presente momento também. Então, o diabo é utilizado para tentar, para testar. Então, o diabo é aquele que tem grande poder logo depois de Deus. É por isso que com a nossa própria força não temos como vencê-lo. É por isso que é preciso pedir a ajuda do Senhor Deus. E se nós olharmos em o Senhor Jesus antes de ser capturado, o Senhor, ele derramou suor como se fosse sangue. O Senhor Jesus, ele fez a sua oração realmente tão fervorosa. Ele tinha uma carne como a nossa, a carne é tão fraca. Então nós podemos dizer que existe esse sofrimento, a dor. O Senhor, a carne não deseja morrer na cruz. Mas nós podemos dizer que o Senhor, ele veio e se encarregou de todo o pecado deste mundo, o sofrimento. E é por isso que ele, derramando o seu sangue precioso, ele fez esse grande trabalho. Ele fez esse grande trabalho por nós. É por isso que nós não conseguimos realmente vencer contra toda essa dor, não é? É por isso que o Senhor Jesus disse: passa de mim este cálice, se possível, mas que não faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, já que é a vontade do Senhor Deus,
O Senhor, Ele nos ajuda de todas as maneiras, mas também Ele deseja que nós possamos cumprir essa vontade de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, para poder vencer essa carne, Ele orou fervoroso diante do Senhor Deus. Mas naquele meio período, nós podemos ver que os discípulos eles estavam um pouco mais distantes e eles estavam todos o quê? Dormindo. Se nós pensarmos nos discípulos, durante 3 anos e meio eles seguiram ao Senhor Jesus, com certeza tiveram momentos cansados, não é? E eles todos adormeceram. Então o Senhor, ele disse para realmente eles não dormirem, para estarem acordados. E é por isso que o Senhor, ele disse para eles estarem todos ali, mas eles disseram, Senhor, nós não iremos dormir, nós iremos estar acordados, esperando junto do Senhor. Mas todos eles fizeram o quê? Adormeceram, e todos, depois quando viram o Senhor Jesus, todos eles fugiram. Então, todos eles caíram nesse teste do Senhor. Então nós podemos ver que o Senhor, Ele realmente salva a todos aqueles que vivem conforme a vontade do Senhor Deus. Para todos os cristãos que oram e dependem da palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus, Ele ajuda e os resgata para que não caiam em tentação. E é por isso que, conforme a oração, nós recebemos esse poder através do Senhor. Então nós podemos fazer essa vontade do Senhor Deus. Como em Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante, nós podemos ver que o homem, ele é tentado e é provado para receber a coroa da vida. Então, o homem, ele tem o homem corrupto e depois da salvação, ele ainda tem essa concupiscência antiga dentro dele. E o diabo faz essa tentação através disso. Então nós podemos ver que dentre os 12 discípulos do Senhor Jesus havia Judas Iscariotes e ele amava o dinheiro. E através da tentação do dinheiro, porque ele amava o dinheiro, vendeu o Senhor Jesus. E é por isso que se olharmos a partir de João capítulo 12, versículo 4, diz que Judas Iscariotes, ele estava encarregado do saco de dinheiro. Então Maria, que veio se receber ao Senhor Jesus, ela trouxe um perfume caríssimo de 300 denários. Então ela trouxe esse unguento para jogar no Senhor. Então 300 denários, nós podemos dizer que é o salário de um ano de um homem. Mas ela deve ter preparado esse dinheiro para se casar, era todo o dinheiro que ela tinha. Mas ela pegou esse unguento de nardo puro, comprando de muito preço, ela quebrou e ungiu nos pés do Senhor Jesus. E assim os discípulos naquele tempo, eles pensaram, por que ela está fazendo uma coisa dessas? Ela podia ter vendido em 300 denários e ter repartido com os pobres? E quem tomou a frente para dizer isso foi Judas Iscariotes. Ele não estava pensando nos pobres, mas Judas Iscariotes, ele estava realmente encarregado da bolsa de dinheiro
É por isso que todo o trabalho que o Senhor fazia o trabalho de ajudar os pobres também, utilizavam esse dinheiro. Mas se olharmos na Bíblia, disse que ele era ladrão e tinha a bolsa. Quer dizer que tirava o que ali se lançava. O dinheiro que precisava usar publicamente, às vezes ele pegava para si mesmo. Então, uma pessoa que ama o dinheiro. Uma coisa que eu não entendo é que uma pessoa que gosta de dinheiro, por que ele ficou encarregado desse dinheiro? Então, para nós, o Senhor Deus ele deve ter nos dado esse ensinamento. Nós podemos ver que o diabo ele tentou a Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes que ele tinha esse desejo, do dinheiro, ele vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Então, antes ele pensava que quando o Senhor Jesus se tornasse rei, ele teria um lugar para si. Ele pensou, eu vou ser o ministro da economia, por exemplo. Ele realmente pensou que ele ia ser rico, iria manusear, iria gerenciar o dinheiro. Mas quando o Senhor Jesus foi sentenciado à morte, quando foi aprisionado, toda a esperança dele ali acabou. E ele, por ser discípulo do Senhor, realmente ele foi e vendeu o Senhor Jesus. Então nós podemos ver que de noite ele ensinou onde que o Senhor Jesus estava, vendendo o Senhor Jesus, e ele disse, eu vou vender e me dê 30 moedas de prata. E assim os líderes os judeus, eles foram e deram essas 30 moedas de prata a ele. Então nós podemos ver, Judas, ele recebeu, o diabo colocou o pensamento de vender o Senhor Jesus. Então, realmente nesse momento se venderem ao Senhor, ele pensou, eu vou ganhar dinheiro e ainda vou ser rico ao mesmo tempo. Então ele pensou, eu andei durante 3 anos e meio com o Senhor Jesus, mas parece que esse Senhor Jesus vai cair, né, por terra, então vou aproveitar e ganhar um dinheirinho, um trocado por cima disso. Então, mas nós podemos ver que o diabo, ele entrou no coração de Judas, ele agora se manifestou em prática, em obra. Então, o diabo realmente colocou o pensamento nele de vender o Senhor Jesus porque ele tinha cobiça e se manifestou em prática. E é por isso que ele negou o Senhor. Ele teve o coração de vender o Senhor Jesus, suicidou e foi para o inferno. Vocês acham que o Senhor Jesus vai ser vendido por Judas? Então Judas ele vendeu o seu próprio coração. Vendeu o seu próprio espírito. O Senhor Jesus ele simplesmente sacrificou conforme ao profetizado e ressuscitou para ir para diante do Senhor Deus. Mas aquele que vendeu o Senhor, existe a ira. Então era melhor que ele não tivesse nascido. Era muito melhor que não tivesse nascido, porque senão não nem iria para o inferno. Então, mas Judas, por conta de sua cobiça, ele vendeu o Senhor Jesus. E ele caiu no inferno. Então, nós que recebemos a salvação, não estamos realmente neste ponto. Mas existe o velho homem, a concupiscência dentro de nós, que ainda não foi mudada. Então, o diabo ainda utiliza disso para nos tentar. Para que nós não consigamos viver a vida de fé. Para que nós nos tornemos em pessoas realmente inúteis diante do Senhor Deus. É por isso que em 1 Pedro capítulo 2 disse para nós lutarmos contra a concupiscência da carne que faz inimizade contra o Espírito. Então, dentro de nós, existe o desejo da carne, o velho homem dentro de nós. Então, o Espírito, uma pessoa que recebeu a salvação, tem o Espírito Santo dentro dele.
E é por isso que esse desejo da carne, a concupiscência da carne, vai contra o espírito, é against, é ir contra. E é por isso que nós precisamos subjugar esta carne, a concupiscência da carne. Precisamos vencer, lutar e vencer contra a carne. É por isso que o cristão vive conforme a palavra do Senhor, precisa lutar contra essa carne e vencer. O primeiro é a luta contra si mesmo. É a luta do cristão contra si mesmo. Isso é muito importante. E é por isso. Então, ainda, o velho homem que ainda não mudou. Então, o diabo, ele ainda continuamente está fazendo essa tentação. Nós precisamos saber disso. O diabo, ele não desiste. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. É por isso que não nos faça cair em tentação. Esta palavra é muito importante. Então, Pai nosso que estás nos céus. Esta é a oração que uma pessoa que recebeu a salvação pode fazer. Então, o cristão não deve cair em tentação. Então, não tem como tomar a salvação. Mas o diabo tem como fazer essa pessoa viver conforme a carne. Tem como impedir essa pessoa para não viver a vida de fé, para que se torne uma pessoa que é inútil diante de Deus. E é por isso. É uma luta contra si mesmo. Se olharmos em Gênesis capítulo 3, versículo 14, em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, eles desobedeceram à palavra de Deus. E no jardim do Éden, eles foram expulsos. E ali nós podemos ver essa forma de como eles foram expulsos. Então o Senhor disse para Adão para não comerem daquele fruto, mas ele ouviu a voz de sua esposa e comeu. E para Eva, o Senhor disse: eu não disse para ti, você só precisava me obedecer, mas por que você fez assim? Então ela disse: Senhor, eu comi porque eu quis. Não foi, foi a serpente. Então a serpente daquele tempo não é a serpente como de agora, que sai rastejando pelo chão. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 3, dentre os animais do campo, realmente a cobra era mais astuta. E acredito que era uma cobra que andava, tinha pernas e não andava rastejando, andava pela terra. Então nós podemos ver que Eva foi derrubado, não é, por conta dessa carne. Ela disse: a serpente me enganou. Então ela caiu na tentação do diabo. É por isso que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele diz: então a tua descendência, a descendência da mulher e a da cobra vão se tornar inimigas. Então você será amaldiçoado e andará rastejando pela terra. A cobra daquele tempo, ela não andava rastejando com a barriga, andava mesmo, não é? Não rastejava, ele andava, mas nós podemos ver que agora ele rasteja porque recebeu essa maldição. Então, e ele vai viver a vida toda comendo do pó. Então, viver comendo pó. Então, vocês conseguem entender uma palavra dessas? A cobra come pó ou ela come os outros animais? Não, come outros animais, né? Sapo e coisas do tipo. Então, na palavra do Senhor, como na palavra de Gênesis, capítulo 3, se olharmos no versículo 19, o Senhor, ele disse para Adão: então, tu comestes do fruto que eu disse para não comer, não é? É por isso que a terra será amaldiçoada por ti. E ela dará
Ela produzirá cardos, espinhos, e comerás a erva do campo. O suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, mas se nós olharmos aqui, então, a serpente não come pó. O que isso significa? Então, a serpente, tem esse formato que foi amaldiçoado diante do Senhor Deus. Então, mas o animal também pode ser utilizado pelo diabo. E isso mostra o trabalho do diabo. Então o Senhor disse, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então, e agora dizer que ele vai comer deste pó, realmente está dizendo para o diabo, né? Pó comerás todos os dias da tua vida. Então isso trabalha realmente dentro da carne que foi amaldiçoada. Então dentro da carne do homem, o diabo, ele trabalha. E é por isso que em Gálatas, capítulo 5, versículos 15 a 17 também. Então, o desejo da carne luta contra o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, ainda nós temos o velho homem dentro de nós que não quer fazer a vontade do espírito. A carne vai contra o espírito, não é? Então, o desejo da carne vai contra o espírito. Então, esse velho homem que ainda não foi transformado, isso vai contra o trabalho do Espírito Santo. Nós recebemos a palavra, nós obedecemos, compreendemos. Nós vivemos agradecendo na graça do Senhor Deus. Nós temos o coração de querer obedecer ao Senhor Deus, às pessoas que receberam a salvação. Então, mas tem algo que nos impede para que não consigamos fazer uma coisa dessas. Por que uma pessoa que recebeu a salvação sabe que é a palavra do Senhor Deus, sabe que precisa viver conforme a palavra do Senhor Deus, mas não consegue obedecer? Por quê? Porque vive seguindo esse desejo da carne que é corrupta, porque é o diabo que trabalha conforme assim. Então, o desejo da carne é o desejo da concupiscência da carne que ainda não mudou. Então, ela vai contra o Espírito, é contra. Então, é por isso que ele impede para que não façais as coisas que quereis. Então, nós temos essa carne dentro de nós que ainda impede continuamente a nossa vida de fé. Vocês não sabem o tanto. Então, realmente não deixa para aprender a palavra de Deus. Não deixa obedecer a palavra de Deus. Então, realmente, através da carne, o diabo ele vai trabalhando. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação não conseguir viver conforme a vontade do Senhor Deus, viver seguindo conforme a carne, conforme o diabo, pode ser possível também. É por isso que nós precisamos realmente lutar contra, nós precisamos realmente subjugar essa carne. Então, os cristãos que receberam a salvação ainda têm essa carne que ainda não foi controlada completamente. O diabo ele usa para testar, para nos derrubar. Então, isso é um grande problema. Isso não é história para outras pessoas, mas é uma história de nós mesmos. Então, durante 30 anos, o Senhor Jesus e sendo filho de José, filho de um carpinteiro pobre, José, durante 30 anos, o Senhor ele viveu como um ser humano. E no Rio Jordão, depois de ser batizado por João Batista, iniciou a obra do Senhor nessa vida. É por isso que se olharmos em Mateus, capítulo 1 em diante, nós podemos ver que o Senhor Jesus, primeiramente, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E durante 40 dias ele jejuou.
Então, se nós olharmos aqui, é tão estranho que ele não foi levado pelo diabo para ser tentado pelo diabo, foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mas por que será que é assim? O Senhor, para nos salvar, primeiramente, o Senhor Jesus, ele mesmo precisa vencer da tentação do diabo. Então, o representante da humanidade, Adão, ele foi derrubado na tentação do diabo. Ele desobedeceu ao Senhor Deus, é por isso que foi corrompido. E o Senhor, para fazer o trabalho da salvação, precisa restaurar o que o diabo derrubou a Adão. Precisa restaurar essa derrota de Adão. É por isso que o Senhor, ele passou fome e sede durante 40 dias. E o diabo, o tentador, ele tentou ao Senhor. Vocês conhecem muito bem como na palavra. Então disse, se tu és o Filho de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele tem toda a evidência de que é Filho de Deus. Todo mundo já sabe, o diabo ele sabe também. Mas ele pergunta, mas se tu és o Filho de Deus. Então transforma essas pedras em pães. Então, se você é o Filho de Deus, por que você está passando fome? Você tem o poder de transformar pedras em pães. Você é o Filho de Deus. Então, parece que compreende o Senhor Jesus. Então, mas na realidade, quando o Senhor está mais cansado, com sede, fome, cansado, a coisa que mais vai pesar ao Senhor aqui é comida. E o diabo, ele sabe toda essa tentação. Parece que ele está querendo ajudar o Senhor Jesus com alguma coisa, falando, nossa, por que o Filho de Deus está passando fome? Então, mas ele está dizendo, você pode transformar esses pães essas pedras em pães. Parece que é uma palavra muito boa, lembrando o Senhor Jesus de alguma coisa, mas isso é tentação do diabo. E o Senhor Jesus disse, é mesmo, eu sou filho dos céus. Eu posso transformar pedras em pães, eu havia esquecido, nossa. E transforma em pães na hora e come. E então, ele é derrubado na tentação do diabo. Mas o Senhor Jesus, como Mateus capítulo 4, versículo 4, ele diz, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E assim ele venceu contra o diabo através da palavra. Então, claro que o pão é necessário, mas viver pela palavra. Precisamos pensar muito bem nessa palavra. Não é só comida, mas é preciso da palavra também. O Senhor já disse diversas vezes. Então, é melhor do que o pão do meu dia, é desejar a palavra do Senhor na minha boca. Então, se a carne estiver com fome, realmente eu posso sentir cansado, mas realmente ele buscou mais a palavra do Senhor Deus. É por isso que o homem não só do pão o homem viverá, mas precisa viver de toda a palavra do Senhor Deus. Isso quer dizer que aprendendo a palavra do Senhor Deus, decorando, memorizando essa palavra, é isso que o Senhor está ensinando. Claro que não está errado, mas também não é 100% que está certo. Então, o Senhor é o próprio verbo que se fez carne. Então, assim como nós, será que o Senhor ele não conhece a palavra de Deus? Ele precisa decorar como nós, aprender? Não, ele que é a própria palavra de Deus veio como carne para este mundo. É por isso que não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso quer dizer que o homem não vai viver somente da comida, mas precisa ouvir a palavra, precisa ler a palavra, precisa compreender a palavra. E não é somente essa palavra, mas isso quer dizer que você precisa o quê? Obedecer à palavra. Se olharmos em João, capítulo 4, o Senhor, na terra de Judá, quando ele estava indo para Galiléia, ele precisava passar por Samaria, pelo deserto de Samaria. E o dia inteiro,
realmente estando abaixo do sol quente, com fome, com sede, cansado. E é por isso que os discípulos foram na cidade, compraram o pão e trouxeram para o Senhor Jesus e disse: Rabi, coma. E vocês sabem o que o Senhor Jesus disse naquele tempo, não é? Então, mas eu tenho uma comida que vocês não sabem. E eles começaram a pensar: nossa, alguém trouxe uma comida para o Senhor Jesus? Não, ninguém trouxe comida para Jesus. Então, quando ele pediu água para a mulher samaritana nem trouxe água para o Senhor Jesus. Ela esqueceu e saiu correndo para a cidade de Samaria. Então, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o Senhor chamou isso de comida. Então, 40 dias e 40 noites, quando estavam com fome e jejuando, ele disse que não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso significa o quê? Obedecer à palavra de Deus. Então, qual seja a tribulação da carne, mais do que o desejo da carne, o melhor é obedecer à palavra de Deus. É por isso que na palavra de João, capítulo 4, o Senhor Jesus, ele já disse, realmente é a minha vontade fazer a vontade do Pai, cumprir essa vontade do Pai. O que é fazer essa vontade do Pai? Salvar o pecador. Então, ouvindo essa voz da mulher samaritana, realmente agora todas as pessoas estão vindo para diante do Senhor Jesus, pregando para essas pessoas para que eles recebam a salvação. E esta é a comida que o Senhor ele deseja agora. Então ele está com fome, cansado, mas o mais importante é salvar o espírito daquelas pessoas. E é por isso que o Senhor Jesus, ele venceu a tentação do diabo. Ele conseguiu vencer a tentação do diabo. E o que o diabo disse depois? Ele acredita que havia um monte bem alto, não é? Levou o Senhor Jesus e disse: pula, porque está escrito que enviará anjos para fazer o seu pé não tropeçar contra a pedra. Então, a Bíblia já disse, os anjos irão realmente te resgatar do tropeço. Então, o diabo também, já que viu que o Senhor Jesus estava derrotando a tentação através da palavra, ele tentou o Senhor Jesus através da palavra. Isso não é uma palavra dizendo tenta, não. Ele está dizendo qual seja a dificuldade, a palavra de Deus é que Deus vai te proteger. Isso não é dizer vamos ver se Deus vai te ajudar, não é isso. Mas o Senhor Jesus, ele disse, então realmente não tentarás o teu Pai, teu Deus. Então é assim ele venceu mais uma vez a tentação do diabo. Depois ele mostrou toda a humanidade, todos os reinos, e ele disse, realmente, olha, eu vou te dar todas essas coisas. Porque todas essas coisas me foram dadas. Quando? Que Adão perdeu, foi tentado e entregou todas as coisas para o diabo. É por isso que o diabo ele se tornou o rei deste mundo. Ele disse, todas essas coisas, todas essas nações me foram dadas. Então, se você aqui agora me realmente reverenciar, realmente me servir, eu vou te dar todas essas coisas. Olha só isso. Olha só essa confusão. Então o Senhor Jesus, ele disse, somente o Senhor Deus, ele disse para somente adorarem ao Senhor Deus. Então para quem que nós iremos louvar? Então o diabo, ele pegou todas as coisas e o Senhor Jesus, ele quer restaurar todas as coisas que foram perdidas. Então o Senhor Jesus, para isso, precisa morrer pelo pecado dos homens e ressuscitar. E assim vence contra o poder da morte, vence contra o domínio do diabo.
para que assim toda a glória deste mundo o Senhor receba. E é por isso que disse para honrar somente ao Senhor Deus, Pai. E assim ele venceu. O Senhor venceu porque disse para adorar somente ao Senhor Deus. Ele venceu essas 3 tentações. Então, Adão do Jardim do Éden, ele não tinha dificuldade nenhuma. Então, olhem quantos frutos bons, maravilhosos haviam no Jardim do Éden. Ele podia comer à vontade. Não tinha nada que faltasse. Ele não tem nenhuma falta em sua vida, mas assim ele foi derrubado pelo diabo. Então, o Senhor Jesus foi na pior situação. 40 dias jejuando. Sede, fome, cansado. Mas ele venceu a tentação do diabo através da palavra. Então nós podemos ver o diabo que tentou. O Senhor, ele tentou através da carne. Se o Senhor fosse tentado e derrubado pela tentação do diabo, o Senhor Jesus não poderia se tornar o Cristo, não poderia se tornar o Redentor, o Salvador. Então, primeiramente, é necessário vencer a tentação da carne para que o Senhor ele possa nos salvar. Ele veio com a carne que é tão frágil e venceu na pior situação possível. Então, a primeira tentação do diabo, nós podemos pensar também que é uma questão financeira. Então, uma pessoa que recebeu a salvação tem as dificuldades, tem sofrimento, tem pobreza, não é? Mas algumas das vezes, o diabo ele vem e diz: nossa, você é filho de Deus, você recebeu a salvação, por que você está na dificuldade? Por que você é tão pobre? Então vai você também ser rico, viver a sua vida. Então as pessoas do mundo usam o seu método, a sua maneira para viver neste mundo. Mas os cristãos sabem que o Senhor que salvou nosso espírito, ele vai ajudar a nossa carne também. Então, como é que os cristãos eles precisam viver? Isso quer dizer que os cristãos eles vivem sem trabalhar? Não, todos os cristãos vivem trabalhando. Então, mas o método de viverem a vida é diferente. Então, o que eu vou comer, o que eu vou beber, nós não nos preocupamos com isso, porque isso é somente o que os gentios fazem. Os gentios significam aqueles que não receberam a salvação. Então, o Pai sabe que todas essas coisas vos é necessária. Em Mateus capítulo 10, o Senhor ele já conta até os fios de todos os seus cabelos. Então, o Senhor ele conta o fio dos meus cabelos, como é que ele não vai saber as outras coisas? Então, mais do que eu conhecer a minha própria situação, o Senhor conhece melhor. Todas as coisas que me é necessário, o Senhor ele já sabe. E isso significa que ele vai se encarregar disso. O Senhor Deus ele não nos permite porque não sabe qual seja a situação. O Senhor ele quer ver se nós vamos depender dele. É por isso que ele disse: buscai primeiro o seu reino e a sua. Vamos todos membros adultos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós pregamos o reino de Deus. As pessoas dizem, qual é o objetivo da nossa vida, pastor? É pregarmos o evangelho, o reino de Deus. Então, a maior missão que o Senhor ele nos deu. E é por isso, seja nós fazemos o nosso trabalho, os nossos negócios, é para pregarmos o evangelho, não é para ver se eu vou viver bem ou não. É como é que eu vou conduzir muitos espíritos perdidos para diante do Senhor. Então é buscando esse reino de Deus. Então isso é a justiça do cristão. Então amar os irmãos e irmãs e todas as coisas, isso é a justiça de Deus. O reino de Deus é pregar o reino de Deus. E por dentro nós precisamos nos amar. Nós precisamos fazer a justiça de Deus.
Então, assim, todas as coisas que nos é necessária em carne, o Senhor, Ele há de acrescentar. Então, vocês sabem, se você compra um, eles te dão outra, mais um. Então, o que nós fizemos para o reino de Deus, Senhor Deus, Ele vai nos dar como adicional. Essa é a promessa de Deus. O Senhor Deus é aquele que cumpre a promessa. Então, se assim fizermos, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, mas já que não consegue acreditar no Senhor Deus, o Senhor Deus ele não ajuda. E é por isso que, mais do que as pessoas deste mundo, o objetivo da nossa vida é diferente. As pessoas do mundo não escondem os métodos de viverem, não é? Seja dormindo, acordado, só pensam em ganhar dinheiro. E as pessoas que não sabem como ganhar dinheiro tentam roubar dos outros, não é? Mas o cristão não é assim. Então, já que eu sou filho de Deus, então, o Senhor que conta até os fios dos meus cabelos, o que será que ele não sabe? Então, até que eu entre no reino de Deus, ele está me protegendo, ele está me conduzindo. Então, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, isso quer dizer que você não consegue acreditar na promessa de Deus? Então, as pessoas que, conforme o que elas creem, isso acontece. E é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação primeiro tem a tentação, tem a dificuldade, realmente, dos bens materiais. Então, pode ser que ele não consiga utilizar bem os seus a sua matéria que ele recebeu. E outra pessoa que é pobre, tem vezes que por ser muito pobre, ela passa por essa tentação. E também, se nós olharmos 1 João, capítulo 2, versículo 5 também, ele disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, como no versículo 15. Então, o diabo é o rei deste mundo. Existem tantas coisas belíssimas neste mundo, mas é com isso que ele quer derrubar os cristãos. É por isso que não amei as coisas que são do mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do... Então todas essas concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, são tão belos, são tão bons, não é? Todos nós desejamos. Mas no jardim do Éden, o diabo, ele tentou a Eva. Ele disse, coma. É o fruto que te faz ter o conhecimento do bem e do mal. Você não vai morrer se você comer. Por que Deus disse que você iria morrer? Porque Deus sabia que se você comesse, você ia se tornar como Ele. O Senhor Deus, Ele tinha inveja, é por isso que Ele disse para não comer. Pode comer, é gostoso. Se você comer, seus olhos vão se abrir, você vai ter sabedoria, você vai se tornar como Deus. Então, bela, belíssima, boa, formosa para se comer. Ouvindo a palavra do diabo, disse, nossa, parece tão boa de se comer. Parece que vai ter conhecimento, sabedoria. Parece que vai se tornar como Deus. Então, nosso espírito foi criado como o do Senhor. Nós desejamos se tornar como Deus. Enquanto nós não nos tornarmos como Deus, nós não vamos ter a satisfação. O ser humano é assim. Então, qual seja a honra, as glórias que existem neste mundo, você pode ter todas elas. Você não vai se satisfazer, porque você deseja se tornar como Deus. Então, se tornar como Deus é quando você obedece ao Senhor Deus. Obedecer é humildade. Então, isso quer dizer que o Senhor, Ele nos conduz, não é? Então,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Todas as coisas parecem que são ótimas para se comer. Seja a questão financeira deste mundo, econômica, não é? Então, a concupiscência dos olhos. As pessoas adoram coisas boas, coisas que parecem que são ótimas, não é? De se ver. A soberba da vida. A soberba da vida é a arrogância de querer se manifestar. O diabo, ele vai tentando com isso. Em Marcos capítulo 1, o Senhor Jesus, 40 dias no deserto, ele estava com os animais do campo. Olha só isso. E ele foi tentado pelo diabo. Então Adão, ele foi derrubado, realmente estando na paz no jardim do Éden, mas o Senhor Jesus estando nessa dificuldade, vivendo entre as feras, o Senhor, ele foi tentado. Então nós podemos ver que essa é mais uma vez essa dificuldade. O Senhor, ele precisa passar por essa tentação para assim vencer e nos libertar desse sofrimento. Mas, se olhamos em Lucas capítulo 3, nós podemos ver que o diabo, ele depois fez o quê? Ele partiu. O diabo, ele fez as 3 testes, depois ele partiu. Ele partiu por um tempo. E isso quer dizer que ele seguiu o Senhor Jesus, o que? Para sempre, para derrubá-lo. O Mateus capítulo 27, o Senhor Jesus, quando estava crucificado na cruz, para acabar com todo o pecado do homem, os judeus abaixo da cruz estavam dizendo o que para o Senhor Jesus? Se tu és Cristo, desça da cruz e nós iremos crer em ti. Então o diabo, ele está até debaixo da cruz para tentar o Senhor Jesus. Então esse diabo, ele está seguindo os cristãos até o fim para derrubá-los. Vocês precisam saber disso. Isso é algo muito importante. Então, se nós formos derrubados da tentação do diabo, então as pessoas que receberam a salvação não conseguem viver a vida de fé. Fracassam, se tornam um homem que é inútil diante do Senhor Deus. Então, seja na guerra, os soldados atacam a parte mais fraca para poderem invadir, não é? Da mesma maneira, o diabo, ele, através das nossas fraquezas, ele tenta nos derrubar. As pessoas que são fracas no dinheiro são derrubadas na fraqueza do dinheiro, através dos bens, do dinheiro. Judas Iscariotes amava o dinheiro. É por isso que o diabo foi e tentou Judas Iscariotes através das moedas de prata, e ele vendeu o Senhor Jesus. E ele não vendeu o Senhor Jesus pelas moedas de prata, mas ele vendeu o seu espírito. Ananias e Safira também. Naquele tempo, em Jerusalém, os cristãos, eles compreenderam a graça do Senhor Deus e amaram uns aos outros e viveram com o coração de somente quererem pregar a palavra de Deus. E também em Jerusalém, os soldados de Roma, então o Senhor, ele já ordenou, já havia profetizado de que eles seriam destruídos, não é? O fim estava muito próximo. Então, os irmãos de Jerusalém, eles não têm mais nenhuma esperança ali em Jerusalém. As coisas que são deles, não existe mais nada. Todo mundo que tem casa, terra, venderam e trouxeram para os pés dos apóstolos, e eles repartiram entre si. E não havia ninguém que não realmente viesse para ofertar, não é? Mas havia Ananias e Safira, havia esse casal. Este também, como todos os outros, fizeram a mesma coisa, venderam tudo, casa, terra, os bens. Então, eles queriam dar tudo, mas sentiram que pena. É por isso que eles deixaram escondido um pouquinho. E dizendo,
Como é que eu vou viver se eu entregar tudo? Não tem como viver assim. E Pedro disse. Então eles trouxeram tudo para Pedro. E Pedro perguntou a eles. Então como que o diabo realmente está dentro de ti para enganar ao Espírito, enganar ao Senhor? Então eles todos ali caíram e morreram. Ananias, ele não é uma pessoa que não recebeu a salvação, ele é uma pessoa que recebeu a salvação. Se não fosse uma pessoa que não recebeu a salvação, o Senhor Deus não tinha o porquê de matá-lo ali. É por isso que os jovens foram e o enterraram. E depois, a sua esposa não sabia o que havia acontecido. E ela foi para diante de Pedro. E Pedro perguntou, o valor da terra que vendeste é somente isso? E ele perguntou, realmente, como que você, junto de seu marido, realmente se uniram para realmente enganarem? É por isso que o seu marido já foi enterrado e você, da mesma forma, irás ir para a sepultura. Então, as pessoas de Jerusalém, todos eles tiveram medo depois de ouvir uma coisa dessas. E hoje em dia, mesmo que você não dê metade, ninguém morre, não é? Por quê? É diferente daquele tempo. Não é que não morremos, mas existe um problema. Então, qual seja o trabalho que nós temos, tem algo que precisa ser feito. Então, nós não conseguimos fazer por conta da cobiça da carne. Então, isso não estamos dizendo para você ir e pegar tudo que tem para ofertar, não. Nós precisamos nos satisfazer com o que nós temos de comer, beber e vestir. Então, se eu tenho para vestir, eu já preciso me satisfazer. Se eu tenho o suficiente para utilizar, para sobrevivência, está ótimo. Então, para os irmãos e irmãs, tem aquelas pessoas que são necessitadas, não é? O Senhor Deus, Ele nos deu esses bens para eu poder utilizar por esses irmãos e irmãs que são necessitados. O que eu vou dizer que é meu? Não é meu. Tem algo que eu vou usar por mim mesmo, tem coisas que eu vou usar para os irmãos e irmãs. Eu preciso distribuir muito bem. E é por isso que aqueles que amam o dinheiro vão cair na tentação do dinheiro. É por isso que em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, também já disse, mas aqueles que querem ser ricos caem em tentação e enlacem em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então, caem em tentação e em laço em muitas concupiscências loucas e nocivas. Então, o Senhor já disse, concupiscências loucas e nocivas submergem os homens na perdição e ruína. Que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos em muitas dores. Então, tem pessoas que dizem, dinheiro, você é o meu Senhor, você é o meu Deus. E o dinheiro te protege, o dinheiro te conduz, o dinheiro vai manter o seu futuro. Todo mundo vive dependendo do dinheiro. É por isso que viver amando o dinheiro, o Senhor já disse, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos em muitas dores. Isso aqui é para a desobediência. Então uma pessoa que recebeu essas transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quer dizer que eles partiram da palavra, partiram da vida de fé. Então a vida de fé não é, ver o tempo, agora eu vou para a igreja hoje, vou ouvir a palavra, depois eu volto para casa. Isso não é vida de fé. Vida de fé é ouvir a palavra, é orar. E através da palavra que eu ouvi, agora eu preciso obedecer a esta palavra. Isso é a vida de fé. Porque senão, é um hipócrita. E também tem as pessoas que são fracas, realmente com o sexo oposto.
E o diabo ele utiliza esse sexo oposto para derrubá-lo. Então nós podemos ver Sansão no Antigo Testamento. Sansão, naquele tempo, ele era um dos juízes. E o Senhor deu a força para ele vencer contra os filisteus. Mas Sansão, ele amava a mulher dos filisteus, não é? Estrangeiras. Tem até o filme, não é? Sansão e Dalila. Ele gostou de uma mulher estrangeira muito bonita, perdeu seu coração a ela. Ele caiu na tentação. E assim por fim, os olhos foram arrancados. Foi acorrentado. E passou a vida realmente moendo no moinho. E assim ele passou a vida também para ser zombado pelos seus inimigos. Esta é a vida de ter caído nessa questão do namoro, na questão do sexo oposto. Então, Davi também precisava guardar muito bem a sua posição. Mas o que ele fez? Todos os seus generais foram à guerra, mas ele estava o quê? De tarde, acordando tarde, de longe viu uma mulher tomando banho. A mulher de Urias. Ele foi, a tomou para si, pecou, e para encobrir o seu pecado, ele foi e enviou Urias para o fronte, para que ele morresse. E depois ele foi repreendido por o profeta Natã, mas ele pode não ter morrido, mas ele passou pelo castigo a vida toda, não é mesmo? Então foi traído pelo próprio filho, foi perseguido pelo próprio filho, passou por dores inexplicáveis. E depois, e olhe para o seu filho Salomão, como era Salomão. O Senhor Deus, ele deu todas as coisas a Salomão. Não tinha nada que faltasse a Salomão, mas Salomão adorava mulheres gentias. E ele começou a servir e a adorar os ídolos de suas esposas. O Senhor Deus o castigou, mas ele não se arrependeu. É por isso que o Senhor ele pegou as 12 tribos e os dividiu em 2 reinos. E os seus servos passou a conduzir as 10 reinos, os 10 tribos do norte de Israel para Jeroboão, seu servo. Então nós podemos ver tantas pessoas que foram derrubadas por conta da tentação. Olhem para José. José ele foi odiado pelos irmãos, ele foi vendido para o Egito. Mas Deus estava com José. Então o Senhor Deus o viu que era honesto. E tinha o Potifar. Potifar era um servo altíssimo que serve o rei diretamente. E ele estava na casa desse Potifar servindo. Mas a esposa de Potifar, quando ela estava sozinha com José em casa, ela vinha continuamente. Vocês conseguem ver? Ela ficava assim toda hora piscando para ele. Então ela toda hora ficava pedindo e pedindo. E assim, José não desejava ficar com ela. Mas um dia, quando não havia ninguém com eles, ela foi e começou a agarrar nele, dizendo: venha, vamos deitar comigo. Segurando a roupa dele, aconteceu o quê? Não é uma roupa como a nossa. Era como se fosse um manto, antigamente, não é? Que enrolavam. E já que a roupa começou a ser puxada, ele fez o quê? Ele jogou essa roupa, esse manto e saiu correndo. E essa mulher, quando viu seu marido Potifar que havia retornado, ela disse: olha, aquele homem, realmente hebreu, José, ele queria realmente me atacar. E assim ele fugiu, deixando a sua veste aqui. E o Potifar ele pensou: nossa, é algo estranho. O José não é um homem para fazer uma coisa dessas, mas não tem provas e ele foi e aprisionou conforme a palavra de sua esposa. Então, o pecado
realmente, quando os servos do rei cometem um pecado, iam para uma prisão especial, e José foi levado até essa prisão especial. E depois, por ter desvendado o mistério do sonho do rei, vocês conhecem muito bem, não é? E assim ele se tornou o governante do Egito. Mas pense bem, se ele tivesse sido derrubado com a tentação da mulher de Potifar, ele não estaria mais na Bíblia. O trabalho do Senhor Deus teria cessado ali. Então, o desejo realmente desse sexo oposto é muito grande. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação nem tem o que falar. Então, tem pessoas que são derrubadas muito fácil. Até pastores podem ser derrubados. Me desculpem. Mas tem pastores que realmente foram derrubados nesse desejo carnal, sexual, e foram derrubados e pararam de ministrar. Não, eu não consigo dizer todos, mas acontecem. Na nossa igreja, nós jamais aceitamos uma coisa dessas. E depois? Então, quem tem esse desejo realmente de honra, de glória, o diabo ele utiliza esse desejo também. Então, dentro da igreja também, quando você tem uma autoridade, você tem diáconos, ancião, não é? Então, quando você coloca nessa posição de líder, de ancião, realmente precisa tomar cuidado. Então, uma pessoa que acabou de receber a salvação, que a vida de fé ainda não está pronta, se você der autoridade a essas pessoas, então as pessoas se tornam arrogantes como se possuíssem alguma coisa. Então, a autoridade não é patente. Então, uma pessoa que diz, é diácono e viu que outra pessoa realmente se tornou diácono, ou ela não conseguiu se tornar diácono, ela vai lá e vai embora da igreja porque ficou brava. Então isso é um coração muito arrogante. Então, é uma patente, é autoridade, você se tem alguma posição dentro da igreja. Não, isso é para servir a igreja. É por isso que nós chamamos que é o serviço dentro da igreja, não é? Então, o grupo das mães também precisa servir toda a família, toda a igreja. Vocês não sabem como que todos obedecem tão bem. Então, dentro da igreja, nossos irmãos e irmãs que fazem um serviço dentro da igreja. Isso é o quê? Autoridade? Tem algum motivo de você querer se exaltar com isso? Então, já que você não recebe a autoridade, dita autoridade, você fica triste porque você não recebeu essa posição de diácono e vai embora da igreja? Então, esse é o desejo. Realmente, essa é a soberba da vida. Essa é a arrogância. Então, o rei de Israel, Saul, por isso, ele caiu realmente nessa condenação do diabo. É por isso que realmente ele foi viver uma vida assim. Nós podemos dizer que é Lúcifer, o diabo, como aparece em Isaías. Então, Gabriel, Micael, Lúcifer, o dos 3 anjos, arcanjos. Então, Lúcifer se tornou tão arrogante e ele foi expulso diante do Senhor Deus. Então, realmente cair nessa tentação, nessa arrogância de Lúcifer. Então, dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, Lúcifer, ele coloca esse coração arrogante. E também, então nós temos o rei de Israel, Saul. Saul era o primeiro rei. Então, primeiro ele era muito, realmente, humilde. E ele fez muito bem diante do Senhor Deus. O Senhor Deus o pôs como rei por um tempo. Mas depois, quando ele começou a juntar poder, ele começou a fazer o quê? Se tornar arrogante, não obedecia mais a palavra do Senhor Deus, queria fazer tudo conforme a seu próprio jeito. É por isso que o Senhor estabeleceu Davi como rei e ele teve o quê? A inveja. As mulheres de Israel estavam cantando, dizendo que as pessoas que Davi matou eram 10 milhares de 10 milhares.
dezenas de milhares. E ele é o quê? Milhares de milhares só. Então, ficou bravo. Começou a ter a inveja no coração, dizendo, nossa, eu preciso matá-lo. E ele seguiu Davi até o fim para matar, mas ele morreu primeiro. Então, se você é arrogante, você morre. É por isso que o diabo realmente queria se tornar como o Senhor Deus e ele foi expulso. É por isso que ele coloca dentro do coração do homem a arrogância. E se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 10, o Senhor Deus, ele dá realmente o escape quando nós somos tentados. Então, o Senhor Deus, ele não permite que sejamos tentados por uma tentação que é impossível realmente superar. O Senhor Deus, ele permite essa tentação que podemos superar e também nos permite o escape. Então, nós precisamos vencer a tentação através da palavra e da fé. Então, mas, já que se você não o faz, você fica parado, quando vem a tentação do diabo, você é derrubado. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 5, 8, 9, o diabo é como um leão, com fome, realmente rugindo, buscando alguém para tragar. Então estejam o quê? Vigilantes, porque o diabo, ele vem como um leão com fome, procurando algo para devorar. Ele está procurando alguém para tragar, para engolir. Ele está andando, rugindo. E é por isso que nós precisamos estar firmes na fé para irmos contra o diabo. E é por isso que nós podemos nos tornar a comida do diabo, se nós não tomarmos cuidado. Então, realmente, o Senhor já disse que a serpente iria comer do pó da terra. Ele já disse que o diabo ele iria entrar no inferno. Então, o diabo, ele ainda não foi enviado. Ele está, nesse momento, procurando alguém para levar junto com ele. Então, se nós olharmos também como em Tiago, capítulo 4, já diz para nós irmos contra o diabo, porque assim nós iremos ter esse escape diante do Senhor. Nós precisamos ir contra o diabo. Então, nós precisamos realmente lutar e vencer. Nós precisamos resistir o maligno para fugirmos dele. E ele fugirá de nós. Então nós precisamos vencer contra o diabo, acordar, estar vigilantes. Como em Efésios capítulo 4, versículo 26, ele disse, mesmo que se nós fiquemos bravos, nós não devemos demonstrar a ira. Mesmo que o sol realmente se afaste, eu não posso mostrar a minha ira. Tem pessoas que ficam bravas e elas ficam bravas e agora começam a demonstrar a raiva para os outros. Então você pode ficar irado, mas você não pode pecar, você não pode pôr isto em prática, ou dar um soco na outra pessoa, não é? Então isso é pecar. Então mesmo que você fique irado, não pequeis, não é para pecar. Então não é para ficar com a ira até o sol se pôr, você precisa resolver rápido, acabar com essa ira do seu coração. Então, quando eu passo por um prejuízo, quando alguém vai e faz uma calúnia ou me incrimina de alguma coisa, eu vou ficar bravo, porque dias e dias e dias pensando, ai, como é que eu vou me vingar? Como é que eu vou me vingar? Mas isso é ser derrubado pela tentação do diabo. Então, o Senhor está dizendo para não deixar, você precisa vencer contra essa tentação do diabo. Não deis lugar ao diabo. Então, realmente precisamos saber que o diabo utiliza dessa característica, dessa fraqueza da nossa personalidade. Então, nós precisamos saber, conhecer. Então, quem adora essa glória, essas coisas, realmente sempre vai ter o coração de querer crescer. E o diabo vai derrubar esta pessoa. E assim, realmente essa tentação do diabo, nós podemos dizer que é a tentação. É a tentação. A tentação é a querer derrubar. E existe mais um outro teste, que eu vou pregar um pouco mais. Então, o Senhor tem um teste que Ele nos dá, nós podemos dizer trials, que é a prova. Isso é para nos treinar, isso é para nos provar, é para nos fazer sair mais firmes. Vamos procurar a palavra de Tiago. Palavra de Tiago. Logo depois de Hebreus, nós temos Tiago, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3.
Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, se nós olharmos aqui, aqui existe o que? Várias tentações. Então, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Essas tentações não são as tentações para nos derrubar, mas nós podemos dizer que é a prova que o Senhor Deus nos permite, o sofrimento para nos treinar, para nos fazer crescer, é a dificuldade. É por isso que ele diz, meus irmãos, tendes grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Por quê? Porque o Senhor Deus, Ele quer nos treinar. Então, um soldado, quando ele está em treinamento, ele precisa ser treinado muito bem. Quanto mais você derrama suor no treinamento, realmente menos sangue você derrama na guerra. Então, o Senhor, realmente, para realmente nos fazer treinar, Ele nos treina em pessoas fortes, firmes. Então, nós podemos dizer que são os trials, nós podemos dizer que é a prova, é o treinamento que Deus está nos dando. E é por isso que nós precisamos ter a alegria, porque sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, ele nos dá realmente a força de vencermos contra essas dificuldades, contra o sofrimento. Então, ele opera a paciência. Como no versículo 4, tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, quem suporta muito bem essa tentação, realmente é um cristão que tem uma grande força diante do Senhor Deus. Então, existe essa prova que o Senhor Deus ele nos permite para que nós possamos ser treinados. E também na palavra de Salmos 26, versículo 2, Senhor, me examine, o Senhor me prove, realmente treine o meu coração. Então, o Senhor, Ele está observando o nosso coração. Realmente, nós precisamos pedir para que o Senhor Ele treine esse nosso coração. Como na palavra de Salmos 66, versículo 10, Senhor, realmente prove a mim, para me refinar, nos teste. Então, assim como é treinando realmente a prata, né? A prata e o ouro, como é que nós colocamos em a prova? Como na Malaquias capítulo 3, versículo 3, o Senhor, Ele treina o levítico, não é? O levita, perdão. Os filhos de Levi, como refinam a pureza da prata e do ouro, os purificam, para que eles possam ser entregues como uma oferta pura diante do Senhor Deus. Então, os filhos de Levi, os levitas, são aqueles que servem ao Senhor, são pessoas que servem ao Senhor Deus. O Senhor Deus os treina. Então, quer dizer que o Senhor Deus, Ele nos colocará em teste como se fosse ouro e prata. Não existe nenhum ouro ou prata que é puro desde o início. Realmente, todos eles possuem uma impureza. Então, você pega esse ouro, a prata, e você coloca no fogo. E assim você começa a derreter, não é? Para tirar todas as impurezas. Para que assim possa sair o ouro puro. Sai o ouro puro dali. E é por isso que o Senhor, realmente para tirar todas as impurezas de nós, Ele nos dá essas dificuldades, as tribulações. Então, realmente, o Senhor, Ele nos dá essa tribulação para que nós possamos vencer todo esse desejo da carne. O velho homem desaparece de nós, a impureza. Então, nós podemos dizer que assim nós podemos viver uma vivência onde nós podemos agradar ao Senhor Deus. Como Jó, capítulo 23, versículo 10, o Senhor disse, o Senhor, Ele sabe o caminho que eu tomo. Depois de provando-me Ele, sairei como ouro. Provando-me Ele, sairei como ouro. Então, assim, realmente, totalmente um ouro puríssimo. Realmente adequada para ser utilizada pelo Senhor Deus. Então, uma pessoa que não é treinada pelo Senhor Deus, o Senhor Deus não tem como utilizar de forma preciosa. Então, um ouro puro nós utilizamos de forma preciosa, não é? Mas o ouro que é impuro não tem como ser utilizado de forma pura, de forma preciosa.
É por isso que em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7, realmente já disse que nós podemos ter essas dificuldades por conta realmente dessa prova da fé, mas nós não estamos tristes, mas estamos alegres. Então, porque nós iremos ser realmente exaltados e receberemos a glória no dia do Senhor quando Ele se manifestar. Então, quando uma pessoa que passa por toda essa prova, quando estiver no diante do Senhor, realmente ele vai receber toda a glória e vai ser exaltado diante do Senhor Deus. E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 13 também, ele disse: Amados, então não pensem que a prova dos fogos são coisas realmente estranhas que estão acontecendo para convosco. Então nós podemos dizer que é o sofrimento. Quando o sofrimento vier, essa prova do fogo, então nós precisamos pensar, por que o Senhor Deus ele está me permitindo? Como é que é a prova do Senhor? Eu não posso ser derrubado nisso. Então ele disse que ele vem realmente para nos treinar, não é? Então nós podemos ver nas igrejas iniciais eles tiveram muito sofrimento e perseguição para as igrejas, para os irmãos e irmãs, e assim nós precisamos ser mais firmes para podermos pregar a palavra diante do Senhor Deus. Existem muitas provas, muitas tentações. E mais uma dessas provas também é se estamos guardando a lei ou não estamos. Então o Senhor, ele tentou o povo de Israel. É o teste, não é? O teste que o Senhor Deus fez para com o povo de Israel. Então, quanto realmente eles estudaram diante do Senhor Deus, existe o teste, não é? Então você precisa passar nessa prova. Então o Senhor, ele faz um teste para conosco. Como em Êxodo, realmente nós podemos ver o povo de Israel, se eles estavam guardando a lei do Senhor Deus ou não. O Senhor Deus os testou. E assim, se olhamos em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor ele os tirou realmente do Egito e os levou para o deserto, deu maná a eles, e por hora também o Senhor Deus permitiu sede a eles. Fez com que eles tivessem fome. Outros momentos deu comida, às vezes achava a rocha para dar a água a eles. Então o Senhor Deus os protegeu através do seu poder, os conduziu até a terra de Canaã. Então isso era para ver se eles guardavam a lei do Senhor Deus ou não. Isso estava colocando a prova do coração deles. Então realmente nós podemos ver Canaã é como se fosse antes de nós entrarmos no reino de Deus. Realmente é o sofrimento, não é? O Senhor Deus ele permitiu o número 4, é o número do sofrimento. É assim o Senhor Deus ele permitiu 40 anos de sofrimento, para que assim eles, realmente para saírem realmente deste mundo e irem para o reino de Deus, primeiro você precisa tirar o quê? Todas as impurezas do coração. Você precisa se tornar uma pessoa adequada para poder participar dessa glória de Deus. É por isso que o Senhor Deus ele estava vendo se você guardava a palavra do Senhor Deus ou não. Como em Deuteronômio capítulo 13, realmente já disse que o Senhor, realmente, ele queria ver se amava o seu Deus, o Senhor, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, usando todo o coração, toda a alma, toda a sua força, toda a sua vida, para ver se você amava ao Senhor. É por isso que o Senhor, ele está nos treinando desse jeito. E isso é o que é um teste, é um teste. Como em Gênesis capítulo 22, versículo 2, o nosso tempo está acabando, então rapidamente eu preciso terminar. Então, Abraão, quando ele tinha 100 anos de idade, o Senhor Deus deu Isaac a ele. Então, Isaac tinha 13 ou 14 anos na época. É o momento que ele está bem, realmente crescendo belo diante do Senhor. Então, Abraão tinha muitos bens naquele tempo, mais do que a sua própria esposa, que já também estava com bastante idade. Seu filho Isaac era a coisa mais preciosa, porque ele teve aos 100 anos de idade. Não tinha nada mais precioso do que isso. Realmente, Isaac estava crescendo tão bem. Mas o Senhor Deus tentou a Abraão.
dizendo: Abraão, vá e sacrifique o seu filho no monte de Moriá para mim. O que Abraão disse? Ele disse: Senhor, através de Isaac, o Senhor disse que faria realmente uma nação como se fossem as estrelas, realmente tão cheias neste mundo. Como assim? O Senhor está dizendo agora para matar? Como é que posso fazer uma coisa dessa? Senhor, se você mudou de coração? Senhor, me dê um tempinho para pensar. Eu preciso conversar com a minha esposa. Ele não disse nada disso. Porque se você o fizer, você realmente vai se afastar da palavra de Deus. Você precisa obedecer na hora, dizendo sim. E assim. Então ele foi e conversou com essa esposa, Sara. Então se ele falasse com Sara, Sara com certeza deveria dizer: nossa, o que? Você ouviu errado? Será que você não ouviu a palavra do diabo? Então como que o Senhor Deus pode dizer uma coisa dessa? Ele mudou de coração? Isso não pode acontecer. Então se quiser matar o meu filho, me mate primeiro. Imagine se a Sara falasse uma coisa dessa. Realmente não ia acontecer mais nada. Não tinha como fazer mais nada, então. É por isso que de madrugada ele acordou e disse: vamos para o monte de Moriá. Ele levando 2 servos junto com eles. Quando chegou perto do monte de Moriá, é 3 dias de caminhada. Ele deixou os servos. Se ele levasse 12 servos junto com ele, os servos com certeza deviam pensar: Senhor, você está doido? E assim eles queriam impedir a Abraão, com certeza, não é? Então é por isso que ele disse o quê? Para os servos: servos, esperem aqui. Ele pegou seu cutelo, realmente uma mão, a tocha em outra mão, e disse para Isaac: Isaac, venha, vamos. Isaac, em alguns momentos, ele deve ter visto como Abraão fazia o sacrifício ao pai, não é? Então Isaac deve ter ido junto com o pai e já sabia como funcionava o sacrifício. Então agora precisa entregar essa oferta, precisa ser realmente queimar, não é? A carne. Então é por isso que o pai está levando uma faca por conta do sacrifício e está levando a tocha para queimar e servir ao Senhor. E agora eles estão indo ali. E Isaac, ele com certeza deve ter dito: pai, mas nós temos o cutelo, nós temos a tocha, nós temos tudo. Nós temos fogo. Então, mas cadê a ovelha que é para darmos para o Senhor? Ele precisa dizer o quê? Você é a ovelha. Então não tem como dizer uma coisa dessa, não é? Então ele disse: realmente o Senhor Deus irá nos preparar. E é por isso que foram até o monte de Moriá. E disse: Isaac, hoje o Senhor Deus, ele preparou a melhor ovelha. Então o Senhor Deus, ele disse para ofertar o quê? O melhor que é o meu filho. E ele disse o quê? Sim, pai, tudo bem. E assim, e o pai começou a amarrar, e Isaac deve ter dito: pai, amarre mais forte. Depois de amarrado o filho, pegando o cutelo, quando queria matá-lo, o que Abraão ele fez? Ele disse: Deus, não me impeça, hein? Eu vou matar agora, hein? Olha aí, ó. Tô levantando a faca. Não foi isso. Ele levantou e queria já esfaqueá-lo. E se nós olharmos em Gênesis capítulo 22, o Senhor, ele disse: Abraão, Abraão, 2 vezes. Tá, pare. Agora já chega. Como em Gênesis capítulo 22, versículo 12. Agora eu sei que tu temes a Deus por sacrificar o seu filho, o único filho. Amém. Então, e assim, depois, acharam uma ovelha que o Senhor Deus havia preparado, silvestre, que estava presa na árvore. Então, agora ele foi aprovado, ele venceu, ganhou nesse teste. Pessoal, é por isso que Abraão, ele se tornou o pai da fé. A fé é obediência pura. Quando o Senhor Deus ele está nos testando, o que ele vai nos fazer? Então, existem várias coisas no teste. Então, o maior teste é nós darmos a coisa que nós mais amamos para o Senhor. Então, é dar o seu filho. Então, dê a sua melhor coisa.
Você consegue dar a sua melhor coisa? Você precisa dizer o quê? Yes, não é? Ah, Senhor, deixa eu pensar um pouco. Senhor, me dá um pouquinho mais de tempo. É isso? Não. É por isso que nós obedecemos completamente ao Senhor. É por isso que o Senhor diz: agora eu sei que tu me temes, agora eu sei que tu me amas. Esta é a aprovação. E é por isso que para Abraão, como em Hebreus capítulo 11, versículo 17, Abraão pela fé, quando foi testado, ofertou o seu filho. Como em Jeremias capítulo 17, versículo 10. Então o Senhor, Ele prova o nosso coração. Ele prova nosso sim. Quer dizer que o Senhor, Ele dá a cada um conforme o seu caminho, conforme o fruto das suas obras. Então, o Senhor Deus, Ele pode permitir o castigo se nós desobedecemos, e se obedecemos, Ele pode permitir a bênção para nós. É tudo conforme a obra que fazemos. Se obedecemos, nós recebemos a bênção. Se desobedecemos, recebemos o castigo diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele jamais nos deixa ali. Tem momentos que o Senhor Deus, Ele está nos testando. É por isso que nós podemos dizer que a tentação do diabo, realmente existe essa tentação para nos derrubar, e também tem a tentação que o Senhor Deus permite, que é a prova, não é? O sofrimento. E também tem o teste para nos testar, para nos dar uma maior bênção, uma maior graça. Então nós precisamos passar muito bem por todas essas provações. E é por isso que assim o Senhor Deus, Ele pode fazer um grande trabalho através dessa pessoa. E aí também o Senhor Deus, Ele não somente faz dessa maneira, mas também Ele pode permitir uma grande bênção à pessoa. Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós agradecemos que o Senhor Deus nos salvou através do sangue precioso de Cristo. Nosso corpo, nosso espírito, todas as coisas são do Senhor. O restante da nossa vida agora que nós possamos viver para a sua glória, para a sua vontade, Senhor. Senhor, todas essas provações que estão se aproximando das nossas vidas, que o Senhor Deus permita para que nós possamos vencer, que nós possamos nos afastar e fugir da tentação do diabo. E através de todas as provações que o Senhor Ele está nos provando, que nós possamos passar muito bem e sermos aprovados, para que assim nós possamos nos tornar em pessoas mais fortes diante do Senhor Deus. O Senhor que agora está nos provando, o Senhor Deus nos permita o seu coração para que nós possamos crescer. Senhor, realmente nós todos que possamos viver obedecendo diante do Senhor Deus. Senhor, conforme a sua palavra, cada um que estiver aqui presente, que o Senhor Deus possa sustentar através da palavra. E agora, como filhos do Senhor Deus, que nós todos possamos ir para a glória diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos receber toda a glória diante do Senhor Deus, possamos tornar pessoas adequadas para o seu trabalho. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.